Vamos iniciar. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Nessa introdução, nos primeiros 2 versículos, nós percebemos aí que os sacerdotes, os escribas, os inimigos de Jesus, eles já vinham tramando a sua prisão e a sua morte. E a razão disso era porque o Senhor, ele ensinava uma doutrina que entrava em conflito com a doutrina dos fariseus e dos escribas e dos saduceus. Os ensinamentos dele eram muito diferentes daqueles ensinamentos que eram encontrados nos templos. Os sacerdotes e aquelas classes religiosas dos tempos de Jesus, eles começaram a ficar temerosos acerca da doutrina que era ensinada. Porque Jesus dizia que todos os homens podiam fazer as obras que ele fazia. Todos que o recebessem como Senhor e Salvador se credenciava para realizar aquelas obras. E Jesus fazia muitos sinais. Ele curava as pessoas, ele expulsava demônios, ele limpava leprosos, e ele convertia muitos que já eram considerados perdidos para que eles tivessem uma nova vida. E nos nossos dias, nós temos que anunciar este evangelho que Jesus anunciava. E também, nesta anunciação, nós sabemos que ela vem ferir o interesse dos religiosos desse tempo. Porque aquele mesmo sacerdócio, chamado sacerdócio levítico, ele continua ainda dentro das nossas igrejas. Infelizmente, os pastores, existem as exceções, mas de uma maneira geral, as pessoas não são instruídas acerca das Escrituras. Elas não são ensinadas em como elas devem interpretar os escritos sagrados. O povo dá ouvidos aos pastores cegamente. E aqueles pastores mal intencionados, eles acabam levando as pessoas por um caminho de perdição. Quando nós falamos que aquele que crê em Jesus, ele pode realizar as mesmas obras que o Senhor fazia, ele pode exercer o seu sacerdócio de uma forma indireta, nós acabamos destituindo o pastor do posto que ele pensa que ele ocupa, de ser um intercessor diante de Deus por aqueles que estão necessitados. Esta ideia, ela foi herdada daqueles tempos antigos em que o sacerdote intercedia pelo povo diante do Pai. E Jesus, como sumo sacerdote, supremo sacerdote e sacerdote eterno, ele veio para nos libertar
da condição de pecadores e nos fazer filhos de Deus para sempre, nos conduzir e nos colocar numa condição de que, ao deixarmos esta vida, nós com toda certeza entrarmos na eternidade. Entraremos na eternidade se temos fé em Jesus. E não precisamos que ninguém interceda por nós. Estes ensinamentos, eles não são de interesse dos pastores e daqueles que mantêm ainda vivo os antigos sistemas religiosos. Mas, sem criar nenhum tipo de conflito com essas pessoas, nós temos o dever de esclarecer a quem nós pudermos, de que o pastor na igreja não ocupa uma posição absoluta de mando nem de ordenança. Ele é um irmão, na verdade, que foi levantado pela comunidade para administrar os interesses da igreja, os interesses da comunidade. E essa administração, ela deve ser o mais transparente possível, de maneira que não fique dúvida alguma acerca da conduta do pastor, ou do que ele faz com os recursos que são arrecadados na igreja, que, pelo menos em tese, ou segundo o que nós interpretamos no Novo Testamento, são recursos da comunidade, não são recursos dos pastores. Tudo aquilo que é arrecadado na igreja, seja por ofertas e seja por dízimo, é de propriedade da igreja, ou seja, do povo que frequenta a igreja, e não dos pastores. A administração pastoral precisa ser o mais transparente possível, de modo que não paire nenhuma dúvida sobre o que se faz com os recursos, ou sobre aquilo que o pastor está fazendo para conduzir a comunidade. Tá bem? Então nós não estamos dizendo que a igreja não deva ter um pastor, mas afirmando que ele é um irmão mais velho, responsável por cuidar do andamento da igreja e cuidar da administração dos problemas dos membros dessa comunidade. Esse é o papel do pastor, a nosso ver. Tá bem? Pelo menos enquanto as pessoas não sabem caminhar com as suas próprias pernas. O ideal é que os irmãos adquiram liberdade em Cristo, liberdade verdadeira, e pelo Espírito Santo eles vão saber o que fazer das suas vidas. Tá bem? Bem, Jesus, com as suas pregações e as suas obras, ele incomodava esses sacerdotes. Por isso, eles estavam tramando, por ocasião da Páscoa, uma forma de prender o Senhor com algum tipo de motivo, né? Com dolo, para depois o matar. Estavam preocupados que essa prisão não acontecesse durante a festa da Páscoa, para que não houvesse alvoroço entre o povo. O povo tinha o Senhor como mestre, ele já era bastante conhecido do povo. E eles sabiam que se prendesse o Senhor ia haver confusão. Então eles ficavam preocupados a respeito do momento certo para prender o Senhor. Bem, os irmãos sabem que a comemoração da Páscoa e a festa dos pães ázimos acontecia numa mesma ocasião. Era na sequência. A Páscoa comemorava-se num dia e no outro dia a festa dos pães ázimos. Ela lembrava a época em que os israelitas, os antigos hebreus, eles foram libertos por Moisés da escravidão no Egito. Dizem que estes pães ázimos foram os pães levados pelos israelitas quando eles
deixaram o Egito, como tiveram que sair correndo, com pressa, porque o faraó havia permitido que eles saíssem, não houve tempo para deixar o pão crescer. Aí ficou esse pão sem fermento, que conhecido como pães ázimos. E a celebração da Páscoa lembrava que aquela praga dos primogênitos, né, uma das 10 pragas, a 10ª praga, foi ela que fez com que o faraó cedesse diante das ameaças de Moisés, porque até então, todos os sinais que Moisés fazia, o faraó não cedia, não deixava que ele levasse o seu povo embora conforme era da vontade de Deus. E essa 10ª praga foi a praga dos primogênitos. Nós vemos aqui nesta passagem que o anjo da morte passou pelo Egito e ele feriu de morte todos os primeiros filhos das famílias egípcias. E para que os hebreus tivessem preservado as suas famílias, eles deveriam sacrificar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles deveriam passar no umbral da porta da sua casa, para que o anjo da morte não entrasse e ferisse de morte também os seus primogênitos. E assim foi feito. E morreram somente os primogênitos das famílias egípcias. E tendo o faraó ficado desesperado, ele resolveu liberar o povo. Então, a Páscoa, ela simboliza essa libertação. Os judeus, até hoje, eles comemoram a Páscoa. E nós cristãos comemoramos num outro sentido que nós veremos daqui a pouco. Tá bem? Alguma dúvida a este respeito? É importante a gente ressaltar que nós vemos aí um anjo da morte que está agindo sob a autoridade de Deus. Nós vemos que nesse mundo todas as coisas, inclusive o diabo, ele age sob a permissão de Deus, para que atinja determinado fim a obra que ele faz. Nós não compreendemos muito bem isso, porque pensamos que o problema das pessoas é o diabo. E nas igrejas se ensina que o diabo é um erro da criação, como se um anjo bom tivesse se perdido e revoltado contra Deus. E esse anjo saísse aí pelo mundo, fazendo os homens bonzinhos ficar mauzinhos, o que não é verdade, não é? Então Satanás, ele tem o papel dele dentro da criação. Nós, neste episódio lá da libertação, a gente vê que Deus usou o anjo da morte para ferir os primogênitos. Quer dizer que Deus, quando necessário, ele usa todos os recursos que estão sob o seu poder para atingir os fins a que ele se propõe. Tá certo? Aí ficou entendido até esse ponto? Os irmãos gostariam de fazer algum acréscimo ou pergunta? Pois não, pastor? Na época que eles saíram do Egito. Quando eles saíram de lá, eles levaram apressadamente os pães, que não houve tempo de esperar o pão fermentar. Então levaram a massa, assaram a massa depois para comer, e é um pão meio sem graça, né? Ele parece assim uma bolacha água e sal, daquelas bem sem sal. É meio esquisito, mas enfim, eles comemoram depois a Páscoa, lembrando-se também do pão, dos pães ázimos, né? A sua saída do Egito.
A festa é logo a seguir, se não me engano, a comemoração da Páscoa judaica é 14, pães ázimos é 15. Aí tem lá, durante vários dias, é todo um ritual que o judaísmo mantém até hoje nesta comemoração. Para nós cristãos significa uma outra coisa. Tá bem? Vamos ver daqui a pouquinho. Olha, vale lembrar aqui que a escravidão no Egito durou 430 anos. E quando Moisés saiu do Egito para a Canaã, ele levou consigo 600.000 homens. E mais animais, e mais carroças, e bichos de toda a ordem. Né? Então é só para informação dos irmãos, para saber como que ele deve ter tido um trabalho enorme com esse povo, né? Com o povo que tinha toda uma vida toda envolvida nos costumes dos egípcios. Eles eram escravos lá, mas não faltava nada a eles, assim, em termos de comida, e tinha as obrigações para cumprir. Mas era bem mais confortável do que andar pelo deserto. Daí terem acontecido várias revoltas em relação a essa saída do Egito, tá bem? Versículo 3: Estando o Senhor em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Esta passagem aqui, ela é narrada um pouco diferente nos outros evangelhos. Essa figura que o Simão, parece que é o fariseu Simão, das outras passagens, que a mulher solta os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor. Mas a narrativa de Marcos diz que esta mulher, que a maioria dos estudiosos pensa ser Maria Madalena, ela trouxe um vaso de alabastro que tinha um óleo perfumado. Esse unguento de nardo aqui era um óleo perfumado. E um vaso de alabastro é um vaso parecido com, é um material semelhante a um vidro fosco. Mas ele é mais delicado que o vidro. Ele fica assim entre o gesso e o vidro. É interessante a gente ressaltar que esses 300 dinheiro aqui era o salário de um trabalhador durante um ano. Então, essa mulher, ela deveria ter dinheiro para comprar esse tal óleo tão caro. E ela veio para
para colocar este óleo na cabeça do Senhor, nos seus pés, como era do costume daquele tempo. E o pessoal, sabendo que este óleo era muito caro, eles ficaram indignados contra a mulher. E a mulher naquele tempo, ela não tinha quase nenhum valor. Na verdade, a mulher passou quase toda a história, né, sem ter muita importância na vida da sociedade, embora tivesse uma grande importância. E o pessoal ficaram indignados aí contra ela, e disseram: você está desperdiçando esse óleo, poderia ser vendido esse óleo, o dinheiro dado aos pobres, né? Aí o Senhor repreende essas pessoas e diz assim: não moleste a mulher, porque ela me fez uma boa obra. Os pobres vocês sempre têm ao vosso lado, vocês podem fazer bem aos pobres, mas a mim nem sempre me tendes. E ele diz aqui que ela fez aquilo que estava ao alcance dela, ela fez o que podia, quer dizer, ela podia comprar aquele óleo precioso, então ela tinha condições para isso. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, falando da morte que se seguiria em tempo breve para o Senhor. Tá bem? É importante a gente também lembrar que a questão da pobreza humana, que muitos pensam ser causada pela injustiça na distribuição dos bens, das riquezas. Mas nós sabemos que a riqueza e a pobreza, ela precisa existir num mundo como o nosso, onde as pessoas ainda não trabalham por satisfação, e sim por necessidade. Esperamos que no mundo novo, quando todos tiverem o Senhor como a sua luz e guia, que as pessoas elas venham trabalhar por alegria e satisfação na construção de um mundo melhor, e não por causa do dinheiro. Por esta razão existem os pobres e os ricos, para que essa diferença entre uma coisa e outra gere o interesse das pessoas em trabalhar para ter. No mundo, mais vale o que a gente tem do que aquilo que a gente é. Vale mais para Deus aquilo que a gente é. Para Deus, o que a gente tem não tem importância nenhuma. Mas no mundo não é assim. No mundo é bem diferente. As pessoas, elas valem por aquilo que têm. E quem não trabalhar, não tem. Nós vemos também uma utilidade da riqueza e da pobreza, tanto da riqueza extrema, quanto da pobreza extrema, para gerar entre essas duas diferenças, nesses dois polos, o interesse do povo em trabalhar e construir a comunidade. Tá bem? Existem pobreza também, existe pobreza por falta de trabalho. Tem lugares em que as pessoas querem trabalhar e não têm trabalho. Não é o caso do Brasil, onde tem trabalho, e tem muita gente que não gosta de trabalhar. Estão acostumados com a vida fácil. E o que mais gostam de fazer é nada. É assim. Normalmente tem alguém que trabalha e a pessoa vive à sombra daquele que trabalha. Então nós que somos homens e mulheres que buscamos uma nova vida, temos que trabalhar. Jesus disse que Deus trabalha toda hora, de dia e de noite, de segunda a segunda, até no sábado o Senhor trabalha. Então por que nós não vamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar para que
a gente possa produzir, ter as coisas e ser saudáveis mentalmente. O trabalho produz saúde mental. Tá bem? Quem não trabalha acaba ficando doente. Tá certo? Pode ser qualquer trabalho, não tem necessidade de ser uma função diferente. Pode-se fazer qualquer trabalho que seja útil. Tá bem? Existem algumas situações de pobreza que nós vemos ali uma vontade de Deus. É como uma prova que aquela pessoa tem que passar. Por mais que ela trabalhe, ela sempre fica naquela condição. Quase tudo que ela faz não dá certo. Ela está como que obedecendo à vontade de Deus para que se mantenha naquela situação por uma razão e propósito que ela não sabe, que nós não sabemos, mas que Deus com certeza sabe. Tá bem? Alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto? Perguntas? Acréscimos? Os irmãos estão contentes com a condição financeira que possuem, ou alguém está se sentindo injustiçado? Está tudo certo? Podemos tocar assim? Não, que se precisar fale que eu vou reclamar junto do Senhor. Eu só vejo gente bonita aqui, e gordinha. Nós somos bem-aventurados, não é mesmo, irmãos? Não tem nos faltado, não tem sobrado. Se estiver sobrando muito, dá para a igreja. Amém? Para fazer a obra de Deus, hein? A igreja precisa de recursos para fazer a obra de Deus, de anunciação. Nós precisamos levar a palavra, levar esta mensagem ao maior número possível de pessoas. E nesse mundo nós precisamos de recursos para fazer isso. Então, quando estiver sobrando, lembre-se da igreja. Tá bem? Não está sobrando? Então tá bom, vamos em frente. O Senhor acrescentará cada dia a nossa ração, né, o nosso maná. Amém? No versículo 10, nós vemos que Judas, que era um dos 12 apóstolos, ele foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A questão da entrega do Senhor por Judas, ela também é muito controversa entre os estudiosos, porque alguns o têm como traidor e outros como alguém que precisou cumprir uma tarefa, né? Aquela tarefa semelhante à tarefa do anjo da morte lá no Egito. A vida tem que ter esta dualidade, pelo menos no ponto em que nós nos encontramos. Porque se o Senhor não morre na cruz, como seríamos salvos? Essa é a pergunta fundamental que nós precisamos fazer. Ou outros iriam entregar o Senhor. De todo modo, quem fosse o entregador, fosse Judas ou não, estaria prestando a nós um favor, pois o Senhor precisaria da morte de cruz para que pelo seu sangue os nossos pecados pudessem ser perdoados. Veja, são coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia. Nós começamos a maldizer Judas e achar que ele era um péssimo elemento. Nós temos uma passagem no Evangelho segundo João, em que Judas está atormentado, porque o diabo
vai fazer com que ele cumpra um papel. Ele está atormentado por Satanás e Jesus chega para ele e diz: vá e faça logo o que você tem de fazer. Como se o Senhor estivesse dando a ele as condições para que ele pudesse cumprir o seu papel. Tá bem? Se alguém tiver uma resposta diferente dessa, se Judas não entregasse o Senhor, como que nós seríamos salvos se ele precisava morrer na cruz? Não é? Jesus precisava morrer na cruz para a nossa redenção. Então, vamos assim olhar as coisas com mais cuidado e com mais compaixão. Tá bem? Pastor, as narrativas evangélicas relacionadas com a traição de Judas, elas não são concordantes entre si. E há algumas coisas estranhas. A gente vê que Judas, depois de perceber que Jesus caiu numa armadilha, ele vai tirar satisfação com os sacerdotes. Se tivesse acontecido tudo de acordo com o combinado, ele não iria lá tirar satisfação, concorda? Vamos imaginar que Judas tivesse vendido Jesus conforme as pessoas acham, por moedas, por uma certa quantia de dinheiro. Tendo o Senhor sido preso e as coisas corrido conforme o que estava combinado entre Judas e os sacerdotes, não havia razão nenhuma para ele procurar os sacerdotes e tirar satisfação com eles. Ao que a gente percebe, os sacerdotes devem ter enrolado Judas de alguma forma, porque Judas era um sujeito mais voltado para as coisas terrenas e temporais do que para as coisas espirituais. Ele achava que Jesus ia fazer uma revolução entre os homens naquele tempo. E quando ele percebe que eles vão matar Jesus, ele vai tirar satisfação com eles. Aí o sacerdote fala assim: isso é um problema seu. Ele pegou as moedas, jogou na cara dos sacerdotes e foi se matar conforme a narrativa evangélica. Por isso, a gente que estuda o evangelho sem preconceitos, né, sem conceitos pré-estabelecidos, nós achamos que há alguma coisa estranha nisso. A impressão que se tem é que Judas pode ter sido procurado pelos sacerdotes. Os sacerdotes naquela época eram muito espertos e cheios de malícia. Veja como eles sempre procuram Jesus para armar algumas armadilhas para pegar o Senhor em dolo. Jesus sempre se sai com muita sabedoria de Deus. Mas é bem possível que os sacerdotes procurassem alguém entre os discípulos que pudesse entregar o Senhor. E Judas pode ter sido o alvo deles. Eles devem ter inventado alguma história, dizendo: a gente vai só prender ele, ou ficar com ele um tempo e tal. Alguma coisa assim. Essas moedas não devem ter sido para ele. Deve ter sido para o grupo. Olha, você fica com esse dinheiro aí para poder sustentar o pessoal, porque era Judas que cuidava da bolsa. Existe uma malquerência em relação a Judas, né? O autor do Evangelho segundo João, que eu creio que seja João, ele fala num determinado momento que Judas era ladrão, porque ele roubava o dinheiro da bolsa. Essa passagem ela não está segundo o amor do Evangelho, segundo o apóstolo João. Nós que estudamos a Escritura, e alguns outros estudiosos concordam, que isso é uma interpolação. Que quando os evangelhos foram copiados, havia pessoas chamadas copistas, que copiavam os textos evangélicos. Não havia o papel impresso, como nós temos hoje. Os textos eram copiados. E algumas pessoas pensam que este versículo foi inserido ali por alguém que pensava ser Judas um traidor. Chamou de ladrão. Isso não existe em outros evangelhos. Essa passagem só está no Evangelho segundo João. Então, há toda uma marca,
sobre a figura de Judas. Mas examinando os textos friamente, a gente percebe que há algo estranho no comportamento dele em relação aos sacerdotes. Ele não se comportou como alguém que estivesse concordante com o que os sacerdotes iriam fazer. Alguns dizem que é remorso, que ele ficou tomado de remorso, mas isso não parece ser o que aconteceu. Ele foi tirar satisfação com eles. Por que vocês fizeram assim? Aí ele disse: é o problema teu. Está escrito na Bíblia. Não está dizendo que ele ficou com remorso. Está escrito na Escritura que ele foi tomar satisfação com os sacerdotes. Ele simplesmente disse: esse é um problema teu. Aí ele jogou as moedas na cara do sacerdote e foi se matar. Isso é o que está escrito. Então nós achamos que ele tinha que cumprir esse papel. Fala, irmã. Mas nesse caso, a questão de conhecer, Jesus era conhecido dos sacerdotes, mas não dos soldados que iam prendê-lo. Na verdade, os sacerdotes não iam lá na hora prender Jesus. Não foram juntos. Os soldados não conheciam ele. Aí precisou de alguém indicá-lo, entendeu? Não existia foto nem internet. Tá certo. Tá bem? Então vamos sempre olhar com cuidado essas questões em que o povo se enche de paixão. Nós temos a malhação do Judas, umas coisas tristes, bonecos que são feitos, colocados em postes, em varas, são queimados, apedrejados e tudo mais. Eu acho que isso não é uma atitude de cristãos. O cristão não deve se envolver com isso, não. Quem quer queimar os outros e apedrejar, geralmente é o diabo. Ele que está por trás de apedrejamento e de fogueiras. Tá certo? Vamos ter cuidado. A partir do versículo 12, nós temos a celebração da Páscoa. No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai a Páscoa ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: sou eu. E outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Na celebração da Páscoa cristã, a Igreja Católica e outras denominações também têm a sua maneira de celebrar a Páscoa, com sacrifícios que os crentes se propõem a fazer. Geralmente é algum tipo de privação que as pessoas fazem. Deixa de comer determinadas coisas, de beber, enfim, há sacrifícios de toda a ordem, como se isso fosse uma forma de purificação. Nós sabemos pela palavra de Deus que quem purifica nós é o cordeiro que foi sacrificado. E aí entra aquele cordeiro lá do Egito antigo, cujo sangue, quando passou na porta das casas, ele protegeu
as famílias da presença do anjo da morte. E nós temos o cordeiro que foi sacrificado. E Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa, né? Porque a Páscoa simboliza isso, o cordeiro, que vai nos proteger do anjo da morte, que é a morte e os infernos. Então, para a igreja cristã de Jesus, a igreja que não tem placa, o que quer dizer a Páscoa? Significa a presença de Cristo, como o cordeiro que foi sacrificado para que o seu sangue pudesse nos proteger de todo o mal. Então, para nós, todos os dias são dias de Páscoa. Não tem um dia especial em que nós vamos comemorar a Páscoa. É um dia especial que as pessoas aí fora comemoram, mas nos outros dias elas cometem muitos pecados e desatinos, elas fazem coisas vergonhosas. Não adianta nada a gente separar 40 dias por ano para fazer de conta que nós somos crentes naqueles dias. Nós precisamos ser crentes todos os dias. E o apóstolo Paulo, ele diz que os ázimos que nós precisamos comer são as virtudes que o Espírito Santo nos ensina. Nós temos que ter cuidado com o fermento da discórdia, porque o diabo se manifesta no meio de nós para destruir a igreja. Esse é o fermento que nós não podemos ter, né? Do desentendimento, da desconfiança, da calúnia, das más conversações. Esse fermento é que precisa ser eliminado da igreja. Então nós saímos de uma situação de rituais que existe no judaísmo, para nós vivermos na igreja, em espírito e verdade, aquilo que Deus deseja que nós façamos. Não tem necessidade da gente comer pão sem fermento, evidentemente. Nós saímos de práticas exteriores para práticas interiores. Deixamos de viver Deus nas obras que nós fazíamos antigamente, e que se fazia nos templos, e que alguns ainda fazem, para viver as obras interiormente, sabendo que o Cordeiro, ele morre todos os dias para a remissão dos nossos pecados. Amém? Ainda bem que nós temos o Senhor que nos livrou de todo esse embaraço de obras, de obrigações, de deveres, de ofertas, de sacrifícios, de penitências, todas essas loucuras que os homens pensam fazer e agradar a Deus. Estão no caminho errado e sustentaram estas coisas durante muitos anos. A igreja protestante, que deveria criar uma forma livre de se viver a fé em Jesus, acabou sendo enrolada nesses mesmos princípios, enchendo a igreja também de paramentos e de tantas coisas que não são segundo este espírito de liberdade que nós aprendemos com Jesus, que nós aprendemos com os apóstolos. Tá bem? Na próxima semana, nós vamos falar sobre a instituição da ceia do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdia. Que assim seja.